Política do dia no ar, a casa está lotada, mas é cada um distante do outro, viu? Aqui tem distanciamento social, respeito às nossas regras para evitar a proliferação do novo coronavírus. E agora eu dou boa tarde a Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Lívio, Eliezer, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. E é cada vez dada mais como certa a filiação do ex-senador João Vicente Claudino ao Progressistas. O deputado estadual Júlio Arcoverde, que também é presidente do diretório estadual do partido, dá como certa essa filiação do ex-PTBista. E é importante frisar para você de casa que dias atrás, João Vicente Claudino anunciou que ele e outros nomes filiados ao PTB deixariam o partido por conta de recomendação da Executiva Nacional que proibia essa aliança do PTB com partidos de esquerda. Eliezer Rodrigues, como é que você recebe esta informação da possibilidade de João Vicente Claudino, que sempre se declarou muito próximo ao governador Wellington Dias, estar do lado do principal opositor de Wellington Dias? Realmente um desfalque na base governista. O ex-senador João Vicente Claudino, empresário reconhecido no nosso estado, realmente vinha com uma aproximação muito efetiva da base do governador, isso com benefícios para o partido que ele até então preside, o PTB, aqui no estado do Piauí, com indicados do PTB para cargos no primeiro escalão da Assembleia Legislativa, com candidatos do PTB apoiados no interior do estado, enfim, a aproximação parecia muito clara e evidente, irreversível até, mas realmente aconteceu aí uma mudança nas articulações, de forma que João Vicente Claudino agora se inclina para a oposição. Aparentemente, neste campo de oposição, ele terá mais espaço, será um nome melhor reconhecido, já que, tradicionalmente, os espaços na base governistas são muito bem disputados. João Magalhães, você realmente vê com surpresa esse anúncio dessa possibilidade de João Vicente Claudino rumar para o Progressistas? E o que, na sua opinião, o que teria causado este distanciamento entre o governador e o ex-senador? Olha, Lívio e Eliezer, eu diria que surpresa nem tanto, mas eu sempre gosto de destacar que os perfis, essas articulações fazem mudar, né, a direção do vento, enfim, na política. Isso significa dizer que o fato de João Vicente Claudino estar hoje mais próximo do Progressistas não significa dizer que esse cenário vai se repetir daqui a 6 meses ou, quem sabe, daqui a 1 ano. É bom lembrar que o processo eleitoral, a gente está com praticamente 1 ano e 10 meses dele. Portanto, essa aproximação de João Vicente Claudino com Progressistas hoje é real. Há, inclusive, um movimento dentro do governo, encabeçado pelo senador Marcelo Castro e pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que também estão buscando estreitar o diálogo com João Vicente Claudino na tentativa de fazer com que o empresário João Vicente Claudino realmente se filie ao Progressistas. Então, muita água, sem dúvida nenhuma, ainda vai passar por baixo dessa ponte. Já em relação ao que tem levado João Vicente Claudino a, de fato, hoje estar mais próximo do Progressistas, a gente tem observado que o ex-senador João Vicente, apesar de conversar com todos os campos políticos aqui do estado, com o governador Wellington Dias, como bem frisou o Eliezer, com Progressistas, ele também tinha um bom diálogo com o MDB, com o ex-prefeito Firmino Filho, enfim. Hoje ele tem mantido uma postura meio crítica a ações do governo do estado, porque ele tem aquele olhar, vamos dizer, mais empreendedor, empresarial, e por isso centra algumas críticas na forma como o governo do estado, como o governador Wellington Dias faz política, claro, que é sempre tentando agradar a todos os grupos políticos, sempre tentando atrair o maior número de aliados possíveis. O Eliezer tocou em um assunto bastante interessante, João, que eu quero começar justamente esse debate por você. Nós temos aqui de um lado a chapa governista, por assim dizer, com uma base de partidos aliados muito grande que precisa tentar contemplar todos os seus aliados, mas temos que lembrar que temos apenas 3 vagas, governador, vice e senador. Do outro lado, temos Ciro Nogueira correndo por fora, tentando formar, de certa forma, esta sua base, na realidade, base formada, fixada no próprio Partido Progressistas, na tentativa de lançar uma chapa competitiva em 2022. Você acredita, João, que essa questão de faltar mais espaço de prestígio dentro de uma possível chapa formada pela base aliada do governador Wellington Dias pode ser apontado como um dos motivos? Sem dúvida nenhuma. É bom lembrar que
que apesar do empresário João Vicente Claudino sempre ter tido um bom diálogo com o governador Wellington Dias, não foi efetivado de fato nenhuma, vamos dizer, nenhum ato que a gente diga, olha, realmente agora João Vicente Claudino está contemplado no governo do estado. Até porque o Wellington Dias tem essa característica de conversar, por exemplo, quando ele ia conversar com o PTB, ele ia conversar com os deputados estaduais. Nesse sentido, Nerinho foi muito contemplado, Janaína Marques, muito contemplada. Agora, o empresário João Vicente Claudino, de fato, não há dentro do governo do estado grandes cargos, grandes espaços que a gente diga, olha, isso aqui é indicação de João Vicente Claudino. Então, isso pode sim, de certa forma, ter influenciado nessa decisão. Eliezer, a chegada de João Vicente Claudino ao Progressistas, na sua opinião, seria para, na realidade, arrematar a chapa dos sonhos de Ciro Nogueira? Ciro, por exemplo, na disputa pelo Palácio do Karnak como candidato a governador, nós temos Firmino Filho, que desponta sempre dessa proximidade agora recente ao senador Ciro Nogueira, e João Vicente Claudino. Seria a formação de uma chapa dos sonhos para o PP? Com certeza. Primeiro, reconhecer como realmente provável o cenário que o João Magalhães colocou. Uma coisa é os benefícios ao João Vicente Claudino, ex-senador e empresário. Outra coisa, os benefícios ao partido PTB. Realmente existe uma separação nesse sentido. Claro, Lívio Galeno, seria realmente mais um potencial candidato de muita força, com muita influência, com muito capital político, e me lembrei aqui do recuo do senador Elmano Ferrer, que vai deixar de ser candidato a senador, já trabalha essa possibilidade de ser candidato a deputado federal. Sabemos da ligação histórica, política, pessoal entre o senador Elmano Ferrer e o empresário João Vicente Claudino. Pode ser uma forma de ceder a oportunidade, de dizer, eu não vou ser candidato porque o João Vicente vai se lançar nesta empreitada. Então, as possibilidades estão aí, abertas. Pode ser realmente uma acomodação, uma formatação de chapa mais competitiva para o Progressistas. João, chapa dos sonhos para Ciro? Olha, pode ser, mas há uma questão que é preciso ser lembrada. João Vicente Claudino já foi senador e não optou por ser candidato à reeleição exatamente porque, não, entre outros motivos, não queria, não se identificava bem, vamos dizer assim, no parlamento. Então, o interesse dele era concorrer ao cargo do Poder Executivo. No caso, no ano que vem, governador ou vice-governador. Então, ele está ingressando no Progressistas. Caso isso se efetive, é bom lembrar, dificilmente um partido terá as três vagas na chapa majoritária. Afinal de contas, é preciso também dar espaços a outros aliados, até utilizar esses espaços para tentar atrair mais aliados. Então, João Vicente Claudino está ingressando num Progressistas porque pode vir a ser candidato a governador do Progressistas. É preciso que a gente aguarde um pouco para entender melhor como foram essas conversações. Afinal de contas, não me parece muito lógico que o empresário João Vicente Claudino ingresse no Progressistas para concorrer ao Senado, tendo em vista que ele já ocupou esse espaço por 8 anos e sempre demonstrou de forma muito clara na política que um objetivo, que um desejo dele é, sim, de comandar o Executivo Estadual. Meus amigos, mas eu gosto muito de lembrar das coisas que acontecem no estado do Piauí nas eleições do ano de 2020, quando Ciro Nogueira divulgava resultados de pesquisa de intenção de votos para os candidatos que ele apoiava. Geralmente também eram divulgadas intenção de votos para governador em 2022 e até cenários em que se apresentava Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina, como candidato ao Senado. Tem coisa por aí. Vamos esperar para ver no que vai dar. Falando ainda de progressistas, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou que a anulação das sentenças do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma notícia positiva para o governo Jair Bolsonaro e consolida muito a chance de vitória do atual presidente do Brasil em 2022. Ciro disse que tem dúvida se Lula tem a mesma capacidade e a mesma garra de 20 anos atrás e que talvez Lula não seja o mesmo Lula lá, entre aspas, que vendia esperança. Ao mesmo tempo, Ciro Nogueira avalia que pessoas subestimam a influência do bolsonarismo na região Nordeste, elogiando, é claro, a conexão do presidente Jair Bolsonaro com o povo. Abre aspas, o Nordeste nunca foi de esquerda, é até mais conservador do que o restante do país, fecha aspas, declaração atribuída a Ciro Nogueira. Eliezer Rodrigues, Nordeste é tradicionalista?
no caso, não seria esquerdista? Como é que você avalia essa afirmação de Ciro? É um pouco complexa essa questão, porque existem valores ideológicos no campo da política e existem valores comportamentais, culturais. É preciso saber direcionar essa palavra. Conservador no sentido da política econômica, da política administrativa, ou conservador no sentido dos costumes, dos valores sociais. Então, claro, isso em alguns momentos se mistura, mas no que diz respeito à estratégia política, é bom conhecer mesmo, ter essa noção mais próxima possível das percepções da sociedade, de cada cidadão. É para isso que existem as pesquisas e elas são realizadas a todo momento. Claro, reconhecer que o país está polarizado, isso é fato, é notório, não é novidade, e, de certa forma, isso é como se não incomodasse mais, é como se a polarização estivesse naturalizada e que assim deva permanecer. O que tenho dito desde a decisão do ministro Fachin é que esses últimos fatos têm atentado diretamente contra o ex-ministro ex-ministro também, Sérgio Moro, que vinha como uma terceira via, citado, especulado como potencial candidato à presidência da República. Então é como se estivesse tentando anular outras possibilidades e manter a polarização. Esquerda, direita, Lula, Bolsonaro. João, você acredita que realmente em alguma instância a recuperação dos poderes políticos, dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva favorece Jair Bolsonaro? Olha, Lívio, eu acredito que não. Essa fala do senador Ciro Nogueira, ela casa muito bem com a sua atuação política do momento, né, onde ele se comporta como, sem dúvida nenhuma, um dos principais aliados do governo federal e, é claro, tenta casar esse cenário nacional com o cenário piauiense. Já que no cenário nacional a gente tem aí essa polarização de volta entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, aqui no Piauí a gente teria, trazendo essa polarização para o Estado, um grupo do presidente Jair Bolsonaro, um grupo do ex-presidente Lula. Ou seja, a gente caminha para um cenário polarizado em que os aliados de Jair Bolsonaro seriam representados pelo senador Ciro Nogueira, que é quem faz o principal nome da oposição no Piauí, contra, vamos dizer assim, o time comandado atualmente pelo governador Wellington Dias. Então, dentro dessa conjuntura, cada um, sem dúvida nenhuma, utiliza a narrativa que mais lhe favorece. O que é certo é que, ainda aqui no Piauí, sem dúvida nenhuma, o nome do ex-presidente Lula ainda é muito forte e, sem dúvida nenhuma, qualquer político que tente entrar disputando um cargo majoritário quer, sem dúvida nenhuma, associar seu nome à figura do ex-presidente. Com certeza. Mudando de assunto, o governador Wellington Dias esteve ontem em Parnaíba para fechar parceria com o adversário político, o prefeito Mão Santa, para reforçar e também, no caso, garantir a reabertura do hospital de campanha lá no litoral. Vamos acompanhar o que foi dito sobre esse assunto. O governo do estado, o governador Wellington Dias, vem a Parnaíba num ato de extrema sensibilidade e de preocupação com esse momento que todo o Piauí e a Parnaíba passa, para também colocar-se à disposição da prefeitura para que a gente, junto com a prefeitura, assuma as responsabilidades de gestão e reabertura do Hospital Nossa Senhora de Fátima. É assim que nós temos que prosseguir, porque nós temos um inimigo comum. O inimigo é o novo coronavírus. Aqui nós alcançamos uma coisa que a gente nunca nem imaginou. São 28 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e mantendo 30 leitos, não é, para as outras doenças. Então, lá atrás eu me lembro da dureza que foi para a gente alcançar 10 leitos de UTI. Não é? Isso mostra, de um lado, a capacidade técnica também das nossas equipes, a presença das universidades, a diferença que está fazendo para esta região também nessa área da ciência. Aqui, onde nós estamos, nós tivemos que trazer para cá leitos de enfermaria, né, de obstetrícia, de outras áreas, para poder desocupar uma área onde a gente fez essa ampliação. E o entendimento que fizemos hoje aqui com o município de Parnaíba é no sentido de ainda, de forma a que a gente esteja prevenido, a gente possa aumentar pelo menos mais 10 leitos de UTI, novamente ter a condição de mais leitos clínicos, ou seja, para que a gente possa suportar
numa fase onde ainda estamos num patamar bastante elevado. Além desses 10 leitos de UTI excelente, extraordinário, um dos melhores, nós temos outros que são semi-UTI. São vários lá, que é mesmo que UTI. Então, é um hospital exitoso, que escreveu a mais bela página do Brasil. Então, nesse momento de dificuldade, apesar de reconhecer a grandeza dele, né? E nós somos pequenos, o importante é o doente. Isso eu tenho em mente, e nós sabemos colocar esse negócio de política de 2022, isso aí virá, né? O que nos interessa é o agora. Wellington Dias, tratando de a agenda administrativa lá no município de Parnaíba, a reabertura do hospital de campanha e também a garantia da expansão dos leitos para atendimento de pacientes Covid-19 no Hospital Regional de Seu Arco Verde. E Monsanto está falando de política. Eliezer, deixando as diferenças políticas de lado, focando no assunto principal de interesse da população, pandemia. Com certeza, fico feliz em ver esse tipo de postura entre dois adversários políticos que entendem uma necessidade maior de se unirem em prol do combate ao novo coronavírus. Lembrar que o governador Wellington Dias tem essa característica, essa capacidade de transitar nos mais diversos ambientes políticos, de se relacionar com as mais diversas instâncias do poder e teve um olhar especial para a segunda maior cidade do estado. No litoral, uma concentração de casos preocupante. Então, por que não deixar as divergências, as diferenças políticas para outro momento, para outra oportunidade e agora se centrar em salvar vidas, em prestar uma assistência de qualidade à população? Então, esse ato, esse encontro realmente é emblemático e deve ser o espírito a ser replicado no meio político em todo o país. João Magalhães, a gente, por mais que existam essas picuinhas políticas, as questões de oposição, situação, mas nunca se pode descartar que prefeitos necessitam de governadores e que governadores necessitam de presidente? Sem dúvida nenhuma. A postura que a gente observou na reportagem foi de estadista, né? Vamos dizer assim, tanto por parte do governador Wellington Dias, quanto do prefeito Monsanto, que são adversários políticos ferrenhos. Históricos. E eu incluía nessa lista também o atual secretário de Saúde de Parnaíba, o secretário de Saúde do Piauí, Florentino Neto, que foi ex-prefeito, foi prefeito lá de Parnaíba, inclusive disputando eleições contra Monsanto, também é um adversário do prefeito, mas o discurso foi muito claro. No momento, o inimigo número 1 e de toda a população, não é de um partido A nem de um partido B, é sem dúvida nenhuma a pandemia do novo coronavírus, que tem causado muito sofrimento e tem colocado a população piauiense, sem dúvida nenhuma, em alerta, em atenção, obrigando a toda a sociedade, principalmente a classe política, a liderar esse movimento de enfrentamento à pandemia. Que esse sentimento de enfrentar a pandemia conjuntamente, independentemente de bandeira partidária, também siga para outras áreas da gestão pública. Afinal de contas, parcerias entre municípios, estados e União são fundamentais para gerar desenvolvimento. João Magalhães, muito obrigado pela sua participação. Só explicando a você de casa que nos acompanha pela O Dia TV canal 23.1, que a participação do João vai ser cada vez mais frequente, não é, João? A gente tem novidades. Em breve anuncio. Tá certo. É bom te receber aqui sempre, viu, João? Volte sempre. Tá certo, Lívio. Boa tarde. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você também. Boa tarde, João, Lívio, telespectadores. Até a próxima oportunidade. Política do Dia.